Yo, let's do this. Now picture homie rolling. We offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But if on your ego, bumping him out music, I'm eschewing. I just doing good a day, gonna have to get explicit. Fala galera, hoje nós vamos continuar a correção de cores aqui dessas duas cenas que nós colocamos. Fizemos na semana passada o Color Correction e essa semana vai ser o Color Grading. Então vamos lá. No Color Grading a gente não vai fazer aqui nessa região, certo? A gente vai fazer na camada de ajustes. Então vamos lá. Que é aquela camada invisível que eu disse a vocês, certo? Então vamos aqui primeiro em criação. A gente vai usar basicamente criação e curvas. Se a gente for aqui em criação, a gente tem aqui ó, nitidez, vibração, saturação. Nada disso aqui eu vou mexer porque a saturação a gente já mexeu, certo? Aqui a gente tem onde a gente coloca o LUT da imagem, que é basicamente uma cor pré-definida, certo? É como se fossem os filtros do Instagram. Então a gente pode colocar por aqui, ó. Digamos que eu quero colocar, sei lá, esse aqui, ó. Percebe, ó? Eu vou só ocultar aqui, ó, antes e depois do LUT. Antes do LUT, depois do LUT. Certo? Esse basicamente é aqui. Mas hoje a gente não vai trabalhar com LUTs. Hoje a gente vai criar a cor da cena. Percebam que aqui a gente já tem um contraste aqui de cores complementares, que é o vermelho e o verde, certo? A cena já foi pensada nisso. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui nós temos, perdão, os highlights, certo? As cenas claras aqui saindo, ó. E aqui a gente tem uma tonalidade um pouco mais escura da cena. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nos realces, nós vamos puxar a cena para ela ficar um pouco mais alaranjada. Esqueci de ativar ali a camada, ó. Ela estava basicamente assim, ó. E eu vou puxar ela um pouco para cima, os highlights. Estou deixando a cena um pouco mais alaranjada, ó. Percebe? E aqui, para contrastar, eu posso fazer o seguinte. Puxar aqui, ó, para os shadows, o azul. Percebam que aqui, ó, que são regiões escuras da cena, ó. Essas regiões aqui, ó. Todas elas ficaram um pouco mais azuladas. Certo? Vou dar um Ctrl S. Olha a diferença que a gente já tem, ó. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nas curvas. Vou vir aqui, ó, no vermelho. A cena, certo? Eu quero dar um pouco de tom mais quente para ela. O que é que eu vou fazer? Aqui segue o mesmo padrão, ó. Eu tenho mais vermelho, certo? Agora na cena, tanto nessa região como nessa. E aqui tá um pouco mais para baixo, mesmo que aqui tem o vermelho. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui. E aqui o que é que a gente tem que entender? Nós temos que entender de cores complementares aqui. Por quê? Digamos que eu pego os highlights e subo o vermelho para cima. A cena vai ficar mais vermelha, ó. Certo? Ctrl Z. Se eu puxar para baixo, qual é a cor complementar do vermelho? Vamos ver? Sacou? Ela ficou um pouco mais azul. Aqui, ó, apesar do azul ser complementado do amarelo, mas o azul e o amarelo só vai ser trabalhado no azul, certo? No verde aqui, a gente vai trabalhar o verde e o magenta. Se eu subir aqui o verde, ó, sendo muito mais verde, se eu botar para baixo o magenta, certo? Então vamos lá. Eu quero deixar aqui os meus highlights um pouco mais vermelho. Então vou subir um pouco para cima. Os midtones eu vou deixar um pouco mais vermelhos também, certo? E os shadows aqui, eu vou descer um pouco eles para tirar um pouco do vermelho dos shadows e deixar eles um pouco mais azul. Descer. Nos azuis aqui então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir nos shadows, vou fazer o contrário, vou subir um pouco os azuis
aqui não é amarelo, então eu quero deixar um tom mais amarelo para a cena. Então, em vez de subir os azuis, eu vou descer para ficar um pouco mais amarela a cena. E aqui eu vou descer um pouco também. Nos verdes, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do verde daqui, certo? Não vou deixar tão contrastado. Então eu vou descer só um pouquinho. Eu percebi que aqui ficou um pouco mais magenta. Deixa eu ver se eu subir aqui, ó. Acho que assim tá mais interessante, não fica tão magenta. E aqui, nos shadows, eu vou deixar um pouco rosa. Descer um pouco para baixo, certo? Pronto. Salvei. Basicamente, o que é que a gente tem aqui, ó? Antes do color grading e depois do color grading. Percebem a diferença? Aqui a gente já ganhou, ó. Vamos lá. Por etapas. Aqui, ó. Isso era a imagem flat. Antes da gente começar a fazer o color correction. Fez o color correction. Olha como é que já ficou. E depois a gente fez o color grading. Que é basicamente a parte criativa da imagem. E aí você pinta do jeito que você quiser. Do jeito que combinar as cores ali para o seu filme. Então, ó. Pronto. Basicamente aqui a gente pode dizer que concluiu. Se quiser deixar assim, tá tranquilo. Se não, eu posso vir aqui ainda, ó, em vinheta. Se quiser. Colocar aqui um valor, ó. Para colocar uma vinheta. Perceba que está muito marcada essa vinheta. O que é que eu vou fazer? Vou dar um pouco de difusão nela, ó. Subir a difusão. E o ponto médio dela, vou colocar um pouco mais para trás. Quanto mais para baixo eu coloco aqui, ó, 44, 38, mais ela vai para o centro da imagem. Se eu colocar mais para cima, depois de 50, ela vai se dissolvendo um pouco mais para os cantos. Pronto, salvei. E é basicamente essa cena que eu tenho. Então, ó. Ficou bonito, né? Então, vamos lá. Vamos agora para a segunda imagem. Que é essa aqui. Ó, isso que eu estou mostrando aqui a vocês é basicamente com cor de Lumetri, que é algo que já vem dentro do Premiere. Eu, Bruno, eu não uso só o cor de Lumetri. Eu uso um plugin que é o Magic Bullet Suite, que dá para fazer essa parte de cores um pouco mais detalhada. Depois eu mostro a vocês em outro vídeo. Mas aqui a gente vai fazer com as coisas nativas mesmo do programa, certo? Do Premiere, que é o código Lumetri que já vem nele. Não precisa instalar nada por fora. E o Magic Bullet Suite, ele é um plugin pago. Então, isso aqui, o cor de Lumetri, ele já vem gratuito. Vamos vir para cá então, a camada de ajuste, cliquei nela. Vou vir aqui para criação. Eu vou puxar aqui, ó, para aquela cena que fica melhor da gente corrigir. O que é que eu vou fazer nessa cena aqui? Eu vou tentar dar um tom para essa cena um pouco mais amarelado, para ficar um cenário um pouco mais de guerra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer o mesmo ajuste em todas as cores, puxando elas todas para o mesmo canto, que é para poder dar uma profundidade maior aqui no meu personagem. Vocês vão perceber. Vou subir as imagens aqui, deixei um pouco mais para baixo. O que é que vai acontecer? Quando eu fizer isso com as outras cores, é como se eu tivesse deixado todas elas na ponta central. Por que eu faço isso? Puxando para cima, é como se ela estivesse na linha central. É porque quando eu puxo ela para cima, estou destacando um pouco mais as cores. Então, ó, eu venho aqui no verde. Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo os shadows para baixo, midtones para cima, highlights para cima. Venho aqui agora, tá vendo que a cena está um pouco mais azulada. Vou vir no azul e vou fazer a mesma coisa. Shadows para baixo
midtones para cima, realces ou highlights aqui para cima. Deu um Ctrl S para salvar. Você ainda está um pouco mais azulada. Mas ó, percebam a diferença. Como deu, ó, antes e depois uma contrastada na cena ainda. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui, ó, sombra. Eu quero deixar a imagem toda ela um pouco mais amarelada. Então vou puxar as sombras, a parte escura, para o amarelo. E a tonalidade dos realces aqui também mais para o amarelo. Certo? Ó. Beleza. Vou aumentar um pouco a vibração, colocar 10 aqui. E vou fazer o seguinte. Ó. Se a gente puxar aqui, ó, só pra gente ver, ó. Olha só como é que foi um negócio bem mais laranja, como se fosse um fim de tarde. Ó. Isso já pode ser uma cor, beleza? Ou a gente pode fazer o seguinte aqui. Realçar as cores. Como, Bruno? Eu não quero realçar essa tonalidade um pouco mais amarela da imagem. Então, eu vim em curvas e vim aqui, ó, matiz versus saturação. O que é isso aqui? Basicamente, eu vou estar aumentando, em termos mais práticos, a saturação de cada cor. Por exemplo, ó, cliquei aqui, certo? Eu marquei esses dois pontos e eu quero trabalhar esse do meio. Por que eu marquei os dois pontos antes de só puxar? Se eu só puxar essa imagem, eu ia estar subindo todas as outras cores aqui, ó, junto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para vocês verem, ó. Se eu clicar só aqui e subir só, eu ia subir todo mundo. Então, ó, Ctrl Z, eu quero subir só essa região que está mais amarela, mais laranja. Então, vem aqui, ó, puxando um pouco mais para cima. Aqui, ó, que está um pouco azulado, eu vou descer um pouco mais para baixo, ó. Vou tirar um pouco desse contraste, ó. Se eu puxar mais, se eu colocar um pouco mais para cima, aqui não vai perceber tanto. Por quê? Porque essa cor aqui não é tão azul, mas olha aqui atrás, ó. Essa região aqui, ó. Ó, puxei para baixo, ó, perdeu a cor, ganhou a cor, certo? Eu vou tirar essa cor, certo? Então agora eu venho aqui, ó, matiz versus matiz. Matiz, basicamente, nessa região aqui eu posso mudar a cor de uma cor. Como? Tá vendo aqui, ó? É verde. Vou deixar esse verde amarelo também. Então eu venho aqui no verde, ó. E puxo ele para cima. Até chegar na tonalidade que eu quero. Se eu puxar para baixo, ó, ele pode ganhar outro aspecto. Percebam aqui na parede, ó, que eu altero também a cor de outras cores que não são exatamente verde. Ó, ganhando um pouco de roxo. Aqui, ó, ganhando um pouco de vermelho. Então, vou puxar até aqui em cima, certo? E aqui eu vou puxar um pouco também para deixar um pouco mais alaranjado. Pronto. Matiz versus luma. Quer dizer, a cor e a luminância, basicamente, certo? Então, eu vou deixar uma cor um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Aqui eu vou puxar esses amarelos para uma cor um pouco mais clara. E o que for de azul que tiver na cena ainda, para me quebrar, eu também vou deixar um pouco mais claro. Pronto. Vamos subir aqui, ó. Basicamente a gente tem o antes, uma cena um pouco mais azulada, e o depois. Beleza? Então basicamente essa é a imagem final da gente, ó. Uma cena bonita, viu?
Ô, louco. Basicamente, galera, esse foi o color grading dessas cenas da gente, usando basicamente Cordilometry. A gente usou o correção básica, nós usamos o criação e o curvas. Basicamente foi isso. Então, agora, nós vamos passar para a última parte.